Acordado vocês estão. Porque, gente, como vocês falam. Misericórdia. Agora vamos aquietar o coração. Vamos aquietar o coração. Eu acredito que vocês já falaram com Deus já logo de manhã, né? Não tem como, né? Acordar e não falar com Deus. Mas vamos falar de novo? Vamos conversar com Deus? Eu amo conversar com Deus. E se vocês não têm esse hábito, começa a falar isso. Eu amo conversar com Deus. Sabe aquele versículo que fala que você tem que falar para você ouvir? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. O versículo, contexto dele, está falando sobre Jesus, a palavra que é o verbo que se fez carne, a palavra. Mas também serve para nós nos ouvirmos. Então, às vezes você fala e você não percebe o que está falando. Coloca mais atenção no que você fala. Porque isso é automático. Você fala, você ouve e você crê. Então, às vezes as coisas acontecem com a gente, de ruim, porque a gente mesmo está falando e está acontecendo. Estamos crendo e as coisas vão acontecendo. Então, tenha mais atenção no que você fala. E começa a falar isso. Eu amo conversar com Deus. Para que isso seja um hábito na sua vida. Aí você vai começar a falar com Deus. E você vai amar falar com Deus. Oração é isso. É falar com Deus. Pai. Bom dia, Pai. O nosso dia é muito bom. Porque nós temos o Senhor. E o Senhor nos tem. Pai, hoje eu quero nos entregar ao Senhor. E te agradecer, Deus, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesses dias aqui. E apesar de nós olharmos para o tempo e ver esse sereno, essa garoa, e a gente espera um sol brilhante, mas eu sei que o sol está lá, no lugar dele, como o Senhor também está no trono, reinando sobre toda e qualquer situação. E hoje eu fiquei sabendo pela manhã, Deus, que tem muitas pessoas com enfermidade. E eu quero te pedir, Deus, visita os meus queridos agora. Pai, trata no seu organismo e leva eles a serem sarados e curados. Visita eles, Senhor, com a tua libertação. Ó Espírito Santo, para que o seu corpo não os impeça de viver aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Que o mal-estar não nos impeça de viver aquilo que o Senhor tem para nós ontem. Porque ontem, Jesus, eu achei que eu não ia desfrutar do teu melhor. Porque o meu físico estava cansado. Mas a tua presença, Senhor, foi tão restauradora que eu esqueci da canseira. Eu não me lembrei do meu corpo cansado. A tua presença nos invadiu de uma forma tão maravilhosa que a impressão que eu tinha acabado de ter um tempo maravilhoso de descanso. Eu acredito, Jesus, que esse descanso que o Senhor falou diante da criação, o Senhor descansou. E se o Senhor descansou, nós também podemos viver isso. Então, Pai, eu quero descansar em relação a essas enfermidades, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor é Deus conosco e tem se revelado
em todas as situações. Eu sei que vai ser mais uma situação que nós vamos viver a graça e as misericórdias do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigada. Nós te agradecemos, nós te rendemos louvores, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é muito bom. Amém, Jesus. Vou falar uma coisa para você. Jesus ressuscitou. Amém. Feliz Páscoa! Jesus ressuscitou. Ele vive. A morte não venceu. Ele venceu a morte. Subiu para a casa do Pai e está à direita do nosso Deus Todo-Poderoso, aguardando a nossa chegada, o nosso retorno para casa. E Ele vai falar: vinde benditos do meu Pai e recebeis por herança aquilo que eu preparei. Não só nesse dia, mas especialmente nesse dia. Viva intensamente Deus, porque Ele merece. Amém. Cadê o pregador de hoje? Onde que ele está? Fugiu? Ah, está aqui. Vem aqui, Paulo. Vamos receber o Paulo? Com alegria. Vocês estão aprendendo a me conhecer. Vocês sabem que eu não sou um cara emotivo. Eu sou firme. Tem assim, as más línguas, eu falo assim, que não vão ficar mais atrás de onde eu estou, porque diz que eu choro, ele chora, tu chora. Isso não é verdade. Eu não choro muito. Tem gente que chora mais do que eu. E ontem eu estava aqui, eu agachei para achar alguma coisa no chão. Aí alguém pensou que não estava legal, veio do meu lado, e eu comecei a ouvir aquela voz. Se eu conheço essa voz. E esse alguém começou a tributar a Deus honra através da sua oração. Daqui a pouco percebo outra voz. Eu falei: eu conheço essa voz. E ele também começou a tributar a Deus honra e glória. Para mim assim, foi alguns segundos depois, eu ouvi uma outra voz, tributando a Deus honra e glória. E eu disse aqui, continuando procurando as coisas que eu perdi: obrigado, Pai, que o Senhor me deu filhos. E hoje, eu vou ouvir pela primeira vez o meu filho ministrar. Abra teu coração, como você estava ontem. Abra teu coração, porque o nosso Deus fala. Ele fala. Às vezes Ele fala coisas que a gente não quer ouvir, mas é cura para as nossas vidas. E por isso Ele continua insistindo com a gente e falando. Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Bom dia. Nem estou nervoso. Gente, é simples, tá? Porque a Ângela já fez o devocional, né? Ela veio aqui, orou, agradeceu a Deus, nos levou, fez pensar adiante, pensar no nosso dia. É isso. Pronto, acabou. Tá simples. Eu falei que eu não preciso me preocupar, que Deus ia preparar. O André ontem fez fichinha aí, ó. Dona Ângela já fez. Brincadeira, gente. Eu estou tentando não ficar nervoso. Não, né? Mas eu vou me apresentar. Talvez alguns não me conheçam, ou me conheçam. Meu nome é Paulo. Eu também sou conhecido como marido da Camila, genro do Mário e da Ângela, ou cunhado da Vanessa, ou cunhado da Daniela.
Mas quem eu sou de verdade? Eu sou um osasquense, eu amo minha cidade. Mas eu sou casado com a Camila. Que é a mulher mais linda do mundo, a mulher que Deus me deu. Ela edifica a minha vida todos os dias. Ela me consola nos momentos ruins e ela comemora comigo em toda vitória. E nela, ela gerou. Ela orou, ela abençoou as nossas filhas, as nossas 2 filhas, ainda no ventre dela. Eu sou o pai da Beatriz e da Eduarda. Filhas lindas, amorosas, carinhosas e com um sorriso que encanta todo mundo. Esse quem sou eu, porque isso me alegra todos os dias. Elas são a minha fortaleza, o meu porto seguro. Elas são a minha vontade de viver todos os dias. Mas graças à minha esposa, eu conheci a Carisma, o Anésio. E eu conheci a galera, conheci o Lorival, conheci o Lucas. Que são pessoas que me ajudaram muito na minha edificação, no meu conhecimento. E Deus falou muito através da vida de cada um deles. Deus fala muito na minha vida, através da vida do Mário, da Ângela. Mas em especial eles me fizeram ver Deus de uma maneira diferente. Eu já era cristão, eu era católico. Meus pais são católicos, a minha família inteira é católica. Eu já era cristão, já segui os caminhos de Deus. Eu sabia, conhecia o Evangelho. Mas a forma como eu conheci Deus depois deles, me abriu os olhos. Eles tiraram as vendas dos meus olhos. Me fizeram enxergar um Deus de relacionamento. Um Deus próximo, um Deus amoroso, que cuida de mim todos os dias. Que está comigo em todos os momentos. Bom, esse sou eu, e é um pouco do contexto da minha vida, para vocês entenderem um pouco. E eu preparei um catado de algumas informações. Mentira, Deus me deu essa palavra, eu estava lendo um livro e a palavra veio há algum tempo já. E eu vou começar por ele, depois eu vou contextualizar o porquê que eu quero falar dele, e a gente volta para ele no final. Eu vou ler Gênesis 15, de 1 a 5. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? Tu não me deste filho algum, um servo na minha casa será o meu herdeiro. Só um parênteses aqui. Eliezer era o mais bondoso dali entre eles, era o que Abraão tinha mais confiança nele, e por isso ele possivelmente seria o herdeiro de Abraão. E notem que é Abrão, não é Abraão ainda, mas é Abrão. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você será seu herdeiro. Levando Abrão para fora da tenda, Deus disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. E aqui paramos. É sobre esse trecho que eu vou contar uma história agora e contextualizar um pouco do que Deus me trouxe. Vou beber água. Quando eu comecei a escrever, a primeira palavra que veio no contexto geral foi memória e imaginação. Daqui a pouco eu conto o porquê disso. Começando com a memória,
Alguém aqui consegue se recordar, trazer à sua memória algo do passado, certo? Quando a gente fala de memória, a gente se remete a alguma coisa que já aconteceu, alguma coisa que aquece os nossos corações, que nos deixa pensativo, que nos ajuda a tomar algumas decisões. Normalmente a gente vê uma conquista, a realização de um sonho, compra de um patrimônio, uma prova difícil na faculdade, na escola. Então a gente consegue lembrar um pouco dessas coisas. E quando isso me veio a lembrança dos nascimentos das minhas filhas. Eu fiquei inseguro, muito inseguro. E como Deus me deu isso, porque eu pedi, eu e a Camila, a gente estava viajando, e a gente decidiu, juntos, falou, acho que agora está na hora de ter filho. Vamos, agora está na hora de ter filho. E ali nós pedimos a Deus. E Deus nos deu, muito rápido. Foi uma bênção nas nossas vidas. E quando ela nasceu, uma das perguntas que eu mais me fiz no começo, será que eu pedi certo, Pai? Será que eu vou ser um bom pai? Me ajuda, Deus, me ajuda. Eu tinha boas referências. Meu pai, eu amo meu pai de paixão. Meu pai é super carinhoso comigo. É um cara que cuida bastante de mim, do meu irmão, da minha mãe. Ele é espontâneo, ele é alegre, ele é agitado. Eu aprendi muito com meu pai. A gente aprende em todos os momentos, nas coisas boas e nas coisas ruins, mas eu aprendi muito com meu pai. Enfim. Mas as memórias da gente, elas têm um fator importante nessas nossas decisões. Nas nossas decisões que vão impactar o nosso futuro, o nosso planejamento futuro. Como a gente vai seguir as nossas vidas aqui para frente. Em 94, alguém lembra de algum acontecimento importante em 94? Exceto o tetracampeonato do Brasil. Fora a Copa do Mundo, veio a criação do Plano Real. Eu vou falar um pouco disso porque é a minha área de atuação, tá, gente? Então eu conheço mais, tenho um pouco mais de facilidade. Mas lá em 94, a criação do Plano Real, ela fez um divisor de águas no Brasil. Então ela criou muita empresa, quebrou muita empresa. Porque a gente vivia num momento de muita inflação. Para os mais novos, o dinheiro era um negócio volátil. Hoje o arroz custa R$5, amanhã no mercado ele custava 20. Era algo absurdo. E nesse contexto, é difícil você lembrar de alguém hoje, ou talvez seja fácil de lembrar, enfim. Mas várias pessoas passaram por muitas dificuldades naquele momento. Então, se adaptando à moeda, a moeda foi jampeada ao dólar, então ela ficava encostada ao dólar. Em 20 dias a gente já teve um salto, em 2 meses a gente estava com uma inflação já de 20% sobre a moeda. Gente, 2 meses, 20%. Aqui a gente vivia um pouco antes, um dia, 20%, mas 2 meses a gente tinha se igualado ao dólar. Empresas, empresários tinham feito planos ali, tinham uma imaginação diferente daquele momento. E quando você pega na história um pouco disso, vou citar o nome de uma empresa, ela foi uma grande varejista. Uma varejista gigantesca naquela época, a Mesbla. Eu vou falar por mim, eu não conhecia a Mesbla, não entrei em nenhuma loja da Mesbla, mas eu sei de muita história da Mesbla. Meus pais contavam um pouco da Mesbla para mim. Ela teve muita dificuldade, porque ela vivia dessa volatilidade. Então, ela comprava 5, mas ela sabia que na semana seguinte aquilo ia valer 20. Ela vivia dessa remarcação. Ela ganhava muito dinheiro com isso. E com a equalização do preço, com essa estabilidade, ela não aguentou. Ela quebrou muito rápido. Ainda que, quando você olha um pouco da história, demorou quase 3 anos para decretar falência. Mas logo no começo ela já sentiu dificuldades e, enfim, viveu ali. Mas por que eu quero pegar isso de exemplo? Falar com pessoas que investiram ali, pessoas que foram impactadas, que perderam empregos, que foram muito mudadas, elas têm a memória disso.
de que mudança financeira causa impactos na vida dela. Então elas têm incerteza sobre o momento financeiro delas. Então falar de investimento, falar de qualquer coisa de futuro que envolva um pouco de incerteza financeira, essas pessoas têm uma grande dificuldade. Se retraem, são pessoas mais fechadas para isso. E durante a minha jornada profissional, eu conheci uma pessoa que viveu isso. Eu era gerente, e apesar de todo o meu conhecimento financeiro, e dar a segurança, porque a pessoa acreditava em mim, de que tinha produtos financeiros melhores para a pessoa, que ela podia ganhar mais dinheiro, porque ele tinha um bom dinheiro guardado. Mas ele era tão receoso com isso, que ele guardava dinheiro em casa e na poupança, só exclusivamente. Óbvio, ele viveu ali atrás um pouco o plano Collor também, que arrancou dinheiro dele, mas um pouco do contexto é esse. Ele viveu um momento onde ele tinha muita segurança, e ele não confiava. Depois de muito tempo, muito insistir de mostrar as minhas relações financeiras, ele entendeu um pouco disso, e isso foi mudando a história dele. Mas a gente tem o outro lado da moeda, né? A gente teve pessoas que não foram tão bem, mas tem pessoas que foram super bem. Um pouco mais para frente, e eu vou usar uma empresa, vou dar um pouco mais de figura para vocês conseguirem entender. Em 97, numa feira de moda alternativa, uma feira naquele momento muito conhecida, Mundo Mix, nasceu a Chili Beans. Muitos de vocês conhecem a Chili Beans, já ouviram falar. Uma empresa de óculos brasileira, que com seu criador, um cara revolucionário, que pensava em coisas muito diferentes ali, naquele momento. Ele viu uma oportunidade de fazer algo muito diferente. E ele surfou essa onda. Surfou muito bem essa onda. Hoje, a Chili Beans é a maior empresa brasileira, fabricante de óculos. Na realidade, não é brasileira, é da América Latina, pelo tamanho que ela ficou. Ela tem franquia em Portugal, tem franquia espalhada no mundo já. O Caíto, que é o dono da empresa, e eu vou falar dela porque neste momento profissional eu tive relacionamento com o time da Chili Beans. Eu fui gerente de alguns deles ali, porque a conta dos funcionários ficava na agência que eu trabalhava. Ele foi um cara safo. Ele soube usar o dinheiro dos bancos, mesmo no momento de incerteza. Um empreendedor nato, que soube usar aquele momento para se estabelecer. Ele sabia que aquilo ia abrir a fronteira. Ele tendo um produto diferente, ele sendo diferente, ele ia além. E ele usou muito isso, muito isso. Então, só para voltar ao porquê de tudo isso, as memórias, elas ajudam a nos nortear. Elas são um pontapé inicial para qualquer coisa que a gente vai começar. Mas elas não podem ser sozinhas o farol para iluminar nossos caminhos. Elas podem nos guiar, mas elas não são sozinhas o farol. E eu vou trazer uma história do rei Saul, para montar um pouco disso. Em 1 Samuel 8, só para um contexto. Samuel naquela época, ele nomeou os próprios filhos ali como líderes de Israel. Então Israel tinha saído do Egito, Israel estava bem já. Mas os filhos de Samuel, o profeta, eles se corromperam e pervertiam a justiça. Eu grifei essa palavra porque marcou. Depois disso, vendo toda a situação, as autoridades de Israel chamaram Samuel e falaram: nomeiem um rei para nós. Mais um pedaço de contexto. Eu não consigo lembrar o nome, eu não anotei o nome aqui dele, mas existia o rei dos Amoabitas, havia feito uma ameaça a eles. E os filisteus que estavam brigando ali também, ameaçaram eles. E neste momento, as autoridades de Israel pediram ao rei. Foi nesse momento. Samuel vai orar, pede direção de Deus. E Deus fala para ele: lembra
lembra este povo que ter um rei vai fazer com eles. E a ideia de trazer e falar isso para o povo é porque um rei ia exigir as riquezas deles, ia tornar os filhos como soldados, como escravos em alguns casos, as filhas iam virar cozinheiras, e é assim que Samuel trata, Deus traz para Samuel. Samuel fala isso para eles. Mas enfim, ainda assim eles falam, nós queremos um rei. Então, naquele momento, Samuel fala, beleza, ok, vocês querem? Deus até fala para ele, Samuel, se é isso que eles querem, é isso que eles vão ter. Porque não é de você, não é sobre você, Samuel, é sobre mim. Eles não me aceitam como rei deles. Eu os tirei do Egito, eu os trouxe até aqui, e eles não entendem isso. Eu os darei este rei. Enfim, nesse momento entra a história de Saul, que vai ser o rei. Quem era Saul? Está escrito assim, um jeito até esquisito, e o Marcelino me ajudou com uma descrição bem boa dele, inclusive. Saul era um jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas, onde o mais alto de todos, batia os ombros dele. Esse era Saul. Então era um cara vistoso, que tinha uma boa aparência, uma boa apresentação. O povo de Israel pediu um rei para guiar. Saul foi ungido por Samuel, virou rei. Teve um acontecimento ali para que chegasse aquele momento. Deus falou com Samuel, Samuel viu acontecer, ungiu Saul e assim seguiu. Saul sendo rei, ele já tinha logo uma batalha, né? Porque lembra que pediram um rei porque tinha uma batalha chegando. Só que o exército dos filisteus era monstruoso, era muito grande. E nessa batalha, como diz meu sogro, eu estou ataiando, tá? Estou tentando cortar e dar o contexto. Os soldados de Saul ficaram com medo, estavam amedrontados. Diz ali que eles se esconderam em cavernas e buracos. Nesse momento, os soldados começam a se dispersar. Eles começam a se esconder, começam a voltar para os lugares, começam a se espalhar entre eles. Então Saul, o bonitão, né? Eu sou o rei. Ele resolve desobedecer. Por quê? Ele tinha tido uma palavra para obedecer. Queria enfrentar e ele ia vencer. Mas ele desobedeceu o que Deus havia falado através da vida de Samuel. Samuel tinha falado para ele esperar até o 7º dia em Gigal. E ele não esperou. Por quê? Ele viu esse movimento de soldados e falou, preciso fazer alguma coisa. Samuel tinha falado para ele esperar, porque eles iam fazer um holocausto, um sacrifício para Deus, e Deus ia resolver isso. Saul, um pouco imprudente naquele momento, mas desesperado, foi lá e fez isso. Ele foi lá e fez oferta, o holocausto, como eles chamam ali, o sacrifício de comunhão para Cristo. Quando Saul terminou isso, Samuel o repreendeu. Ele fala assim, você foi um tolo, desobedeceu e eu disse, se tivesse obedecido a Deus, ele teria estabelecido o seu reinado sobre Israel. Enfim, ficou ali, Samuel ficou bem bravo com ele. Mas Deus é bondoso, ele concede mais uma oportunidade para Saul. E ele lembra através de Samuel, de que ele foi ungido, e Deus fala através de Samuel, para ele ir lá e castigar os amalequitas, pelo que fizeram com Israel, atacando quando eles saíam do Egito. Ataquem e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não poupem pessoas, animais, tudo. O que aconteceu? Saul foi lá e desobedeceu de novo. Ele poupou a vida do rei
permitiu que o exército dele ficasse com os espojos, né, que é assim que eles tratavam ali, então bois, ovelhas, patrimônios ali, eles permitiu. Samuel, nesse momento, se encontra com Saul, e Samuel fica irado com ele, mas fica muito brabo, muito brabo. Em 1 Samuel 15, 22 e 23, essa passagem de Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em quem obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Saul desobedeceu uma ordem clara ali. Deus falou para Samuel, deu o direcionamento, Samuel falou para ele: vai lá e acaba com aquele povo. Eles atrapalharam o seu povo, os israelitas. Ele foi lá e desobedeceu isso. Num contexto, óbvio, ele estava ali num momento muito ruim. Enfim, tem toda a história de Jonatas que vai lá e começa a matar ali. Enfim, Jonatas era filho de Saul. Mas ele estava num momento apurado ali, ele não sabia muito para onde correr. E é um pouco disso que eu quero trazer. Naquele tempo, tinham passado alguns anos que os israelitas tinham saído do Egito. E nesse contexto, alguns deles perderam a referência de Deus, perderam o relacionamento que eles tinham com Deus, começaram a adorar outros deuses. Até fala um pouco dessa passagem, eu não anotei aqui, mas fala um pouco disso, que eles tiveram esse relacionamento com outros deuses, levantaram altar para outros deuses. E o que passa na cabeça de Saul ali é um pouco disso. Eu vou ofertar um holocausto porque ele vai resolver, e Deus vai resolver. Mas ele tinha uma palavra, ele tinha que seguir uma palavra, e ele desobedeceu ela. Então, às vezes, por isso que eu falei um pouco antes, que as memórias, elas não podem ser sozinhas o nosso farol. Por isso. Bom, vou voltar lá no começo agora, em Gênesis 15, eu vou pegar um trechinho pequeno, Gênesis 15, 5. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, sei que não pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Olha a diferença. Deus não chama Abraão naquele momento ali e fala: vem cá, lembra de quando você viu? Abraão não tinha filhos ali, ele não tinha essa referência, então ele não tinha essa relação. Mas Deus coloca ali em Abraão uma expectativa. Ele faz Abraão olhar para as estrelas e imaginar. E essa imaginação é onde Deus quer falar com a gente hoje. O que você tem colocado no seu coração, na sua mente? O que você imagina? Onde está a sua fé? Você está numa situação ruim, uma situação que te demanda um esforço? Como você se vê saindo dessa situação? Você precisa se ver fazendo essa situação. A Ângela acabou de falar isso na oração, e eu não combinei nada com ela. A gente precisa se ver. A gente precisa olhar. A gente, muitas vezes, no meio corporativo, a gente fala: vamos pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa, às vezes, não é algo tão abstrato assim, pensar fora da caixa. Às vezes, eu vou usar um exemplo que o Anésio falou uma vez de púlpito e me marcou. E eu volto aqui. Mas quem tem um sonho, uma vontade de viajar para fora do país, é um sonho, um desejo, uma vontade. Deus realiza os nossos sonhos. Mas o quanto você se prepara para isso? Já tem o seu passaporte? Foi isso que o Anésio falou. Se você quer, imagina, monta o seu cronograma, vai buscar informação de como é o país, o que tem para conhecer, o que tem para visitar. Imagina, se veja na situação, porque Deus vai realizar isso na sua vida. Essa sua imaginação vai te dar fé, vai construir em você fé para chegar lá. E quando você chegar lá, aquele momento vai marcar a sua vida, porque você
Pode ser que você nem se lembre, mas na hora que você vivenciar, você falar, meu Deus, obrigado, Senhor. E por que eu falei do passaporte? Que eu vou usar um exemplo pessoal aqui. Estou no tempo ainda. Eu trabalho em banco, trabalho no Itaú. Hoje eu trabalho no Itaú. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava numa empresa, eu era office boy da empresa, a empresa montava estandes pela cidade toda. Eu vivia no centro de exposições imigrantes ali, e, enfim, montava estande, às vezes ia à noite adentro, montando estande para os eventos do dia seguinte, desmontava estande porque tinha evento no dia seguinte. Num desses dias, voltando dessa montagem, nós paramos, era tarde, já na parte da tarde, nós paramos no terminal de ônibus de Jabaquara. Hoje ele é um pouco diferente do que ele era naquela época. E por que eu sei que ele é diferente? Eu trabalho lá, estou ali do lado. Mas eu tenho a clara memória de quando eu estava no carro, eu virei para a esquerda, e eu vi as torres do Itaú. Eram 4 torres até então. Eu vi as 4 torres. Eu olhei e falei, um dia eu vou trabalhar naquela torre. E eu olhei direcionado para uma torre. Eu não sabia, eu tinha 16 anos, 17 anos. Eu não tinha a menor ideia. Mas eu plantei isso em mim. Eu criei essa imaginação. Eu consegui me ver naquela situação. Um tempo depois, eu conheci pessoas, eu fui buscar informação para isso. Eu gostava de falar dinheiro. Um tio meu é formado em economia. Eu não sou formado em economia, eu sou formado em administração. Mas ali, isso despertou meu coração. E eu fui buscar conhecimento. Eu fiz administração, eu fui fazer faculdade. Eu não tinha condições de fazer faculdade, mas Deus me deu ela. Eu fiz bolsa, eu prestei, na época era o ProUni, e eu ganhei uma bolsa integral de faculdade. E Deus começou a trabalhar na minha vida ali. Eu tinha 6 meses na faculdade. E apareceu uma oportunidade para eu trabalhar no Unibanco. Eu conheci algumas pessoas, Deus colocou algumas pessoas na minha vida naquele momento. Eu era um cara, eu sempre pratiquei muito esporte. E uma das pessoas que eu conheci jogando vôlei. Eu adoro jogar vôlei. E ele me indicou para uma vaga, e a pessoa que foi me entrevistar não falou absolutamente nada de trabalho. Nada. Começamos a conversar, falamos sobre vôlei, falamos sobre esporte, quem eu era, qual era a minha formação, o que eu estava fazendo, o que eu tinha feito até então. E aí ele falou, gostei de você, é você. Ali minha história começou. Mas eu ainda não sabia do Itaú. Alguns anos depois veio a fusão, Itaú Unibanco, e eu trabalhava em agência. Contei aqui uma história onde eu era gerente de uma conta. E apareceu uma oportunidade para trabalhar numa área administrativa. Já na fusão, já tinha rolado a fusão, então já era Itaú Unibanco. Eu fui lá, fiz a entrevista, o Nestor, que é meu chefe, o Nestor, um abençoado, me contratou, me chamou para trabalhar com ele. E dias depois, as pessoas me levaram para almoçar num restaurante que ficava lá do outro lado da rua, das torres. E lá eu fui almoçar, saímos do almoço, já era tarde, porque a gente tinha mania de almoçar tarde, porque a área tinha uns momentos diferentes. E quando eu saí, eu olhei para fora e eu vi a mesma imagem que eu vi quando eu tinha 16 anos. Isso já tinham se passado fácil, uns 10 anos, fácil. Mas Deus me fez lembrar que eu coloquei aquilo no meu coração, que eu imaginei ali. E quando eu vi aquilo, eu estava com o Nestor na época, ele estava junto comigo. Eu fiquei paralisado. Eu parei, o Nestor olhou para mim, o que foi, Paulo? Eu falei, Nestor, ele é evangélico também. Eu falei, Nestor, eu estou vendo algo que eu já vi e que eu não fazia ideia que eu ia ver de novo. Aquilo me encheu de uma tal forma que não é muito comum no Itaú, as pessoas se abraçarem nesse sentido. Mas ele veio até mim e falou, calma filho, me abraçou. E o abraço dele me fez chorar, mas porque eu consegui me ver na situação. E Deus falou comigo naquele momento. E ali,
eu já estava junto com a Camila. Eu já tinha sido transformado. O meu relacionamento com Deus já tinha se mudado. Ali eu agradeci a Deus e falei: obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem feito por mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor plantou na minha vida algo que eu não tinha ideia, mas o Senhor me fez imaginar. O Senhor me deu a sua boa vontade de cumprir em mim a minha fé, de mostrar que a minha fé é válida. E aí, é um pouco do contexto. Então Abraão, Deus colocou em Abraão ali para ele ir além, para ele pensar, para ele imaginar. Ele não conseguia imaginar, ele não tinha. Um pouco tempo depois, quando já Abraão, de fato, o filho dele já estava nascido, ele leva o filho para sacrifício, Deus fala de novo com ele: eu vou te fazer pai de multidões. Fala para ele olhar para as estrelas, você não vai conseguir contar. E ele estava ali prostrado ao chão: nem os grãos de areia, tenta contar, assim vai ser a sua descendência. Ele fala dessa forma com Abraão. Abraão, acho que ele não conseguia se imaginar. Ele já era velho, ele tinha 90 anos. Ele já tinha 100 anos quando o filho dele nasceu. Ele já era bem velho. Mas Deus colocou, fez ele pensar e imaginar. E aqui é um pouco da reflexão que eu quero fazer com vocês. O quanto vocês têm se imaginado, o quanto vocês têm colocado no coração de vocês essa imaginação, aflorado isso dentro de vocês, para que vocês possam sonhar e edificar a fé que vocês têm. Deus tem algo no coração de cada um de vocês. Vocês precisam crer, ter fé nisso, e Deus vai cumprir isso na vida de vocês. Eu não sei a referência, mas você não tem, porque você não tem pedido. Então peça, lhe será dado. Peça, e lhe será dado. Não esqueçam disso. Eu vou orar, porque meu momento acabou. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado porque o Senhor falou comigo, Pai. O Senhor trouxe as minhas impressões, Pai. O Senhor colocou aqui, Pai. Me fez lembrar, me fez buscar, trazer contexto para esse povo. Pai, que o Senhor agora haja na vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Que o Senhor traga, Senhor, imaginação, um jeito novo de pensar, Pai. Para que eles tenham fé, Pai. Para que eles, a partir do momento que eles estiverem ali, vivendo essa imaginação, vivendo esse momento, Pai, que o Senhor esteja presente e edifique a vida deles, Pai. Que eles possam colocar um marco e falar: aqui Deus se cumpriu na minha vida. Pai, eu profetizo na vida dos meus irmãos, Pai, que eles sejam abençoados, Senhor. Que o Senhor livre eles de todo o mal, Pai, durante esse caminho. Nada vai parar os sonhos deles, porque o Senhor vai estar ali. O Senhor vai dar esses sonhos para eles, Pai. Pai, muito obrigado por isso. Muito obrigado pelas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Alguns poucos avisos, tá bom? Hoje, domingo, primeiro culto, vai estar com a gente o Lorival, né? Gente, eu quero que vocês entendam a coisa como um todo. Depois do retorno do sertão, como a gente aqui faz o acampamento, acabando o acampamento, a gente vai entrar num momento de ostracismo, sabe? Descansar um pouco, descansar a cabeça, descansar o corpo, começar a refletir no que aconteceu, começar a trazer à memória tudo que vivemos aqui, como ontem, vendo meu cunhado chorando, tendo assim uma íntima relação com o pai, percebendo Deus na vida dele, se sentindo importante e abraçado pelo pai, e a gente começa a pensar com tudo isso. E o Lorival está nos abençoando em estar vindo ministrar aqui, porque esse é um período que ele estava descansando na maratona da jornada do sertão.
E eu peço que vocês não só gerem em oração o ambiente vamos estar participando, mas gerem em seu coração expectativa para receber a palavra de Deus que vem através da vida do Lorival. Sabe? Importante a gente estar abertos para receber do que o Senhor tem para a gente. E entenda que ele é, claro, é um cara sensacional, mas ele também precisa de descanso. E ele voltou na rotina do dia a dia, porque tem que trabalhar como todo mundo e tal. Outra coisa, hoje nós vamos participar da Santa Ceia no culto da noite. Peço a vocês que se adiante no seu horário, passe perfume, tome banho, mas passe perfume, venha, né, bem estiloso. A mulherada pega salto alto, né? Alguém lá perguntou no grupo, né? Ou ligou assim: como é a roupa que usa lá? A roupa que você tem, óbvio, né? Você não precisa ir no shopping mudar o seu guarda-roupa e tal. Você precisa se vestir da graça de Deus e se investir da autoridade de Deus em sua vida. Então, programe o seu dia, brinque, coma, comer se come pra caramba, né? Tudo bem. E a comida é boa, né? O escondidinho foi sensacional e tal. Legal. Mas se antecipe um pouquinho, né? No seu tempo lá do final de tarde, banho, se arrumar e tal, jantar. E depois, em vez de você ficar batendo papo lá no restaurante até 5 minutos antes, antecipe a sua vinda, venha bater papo aqui, para que a gente possa participar da ceia, do momento do culto, e à noite quem ministra é o Lucas, filho do Lorival. Então, nós fizemos isso de propósito, né? Tal pai, tal filho, tá lá. Eles só não vão vir com o pijama igualzinho, né? Seria legal, né? Quem sabe no ano que vem a gente faz lá o café do pijama, vem todo mundo com o pijama, descendo o café e tal, né? Mas tá bom. Então esse é o recado. Agora tem um recado da cantina, muito importante. Hoje a cantina vai fazer uma promoção, cara. Uma promoção, mas não é pro milkshake não. Vai ter refrigerante lá que vai estar oferta. Você pode comprar você compra 2, mais barato, e abençoa o irmão. Beleza? Deus abençoe, vamos para o café e uma força na peruca para quem tem cabelo. Tchau, tchau.